Gente, hoje fiquei responsável de trazer a palavra para vocês. Eu já fiz isso umas 2 vezes, mas continuo ficando nervosa, entendeu? Continuo ficando... Enfim, eu acho que eu nunca vou me acostumar. Eu não acostumei a cantar até hoje, ainda mais ficar aqui falando 2 horas. Já vou avisar, tô rouca, vou tossir no meio. Tá ótimo. Já tem aí, ó. Gente, hoje é o último dia da nossa série de mensagens contra a cultura. Mas calma, vai começar outra série de mensagens semana que vem. Quem está precisando de Bíblia, levanta a mão que as meninas vão entregar para vocês. Olha que povo crente, ninguém precisa de Bíblia. Que gracinha. Galera, e hoje, como eu falei, né, é o último dia dessa série de mensagens. Eu fiquei com a responsa de finalizar esse negócio, entendeu? Mas vai dar certo. E o tema de hoje é um tanto... causa um pouco de estranheza. E agora eu vou gastar todo o meu inglês. É Not Today, Satan. Ok? Todo mundo aprendeu? Obrigada. Not Today, Satan. É o negócio de hoje, o parangolé. Alguém já pensou em alguma coisa assim? O que significa? Hoje não, Satanás. É aquele tom que o Felipe falou ali, ó. Gente, só para recapitular um pouco das pregações que nós tivemos, né, durante esse mês de fevereiro. Todo mundo, tem alguém aqui que não acompanhou? Alguém não acompanhou? Mas a gente passou o mês de fevereiro falando sobre o tema contra a cultura, que foi por causa do carnaval e tudo mais, que está falando muito sobre cultura, e a gente foi falar sobre esse tema. A gente falou no primeiro dia sobre ter um coração blindado contra as coisas deste mundo, né? Então nós não sermos influenciados pelas coisas deste mundo. Depois nós falamos sobre nós estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. Então a gente está aqui só de passagem. E a gente falou também sobre a série, o dia do Close Friends, foi semana passada, que é sobre nós termos uma vida dupla. A gente postar no Close Friends, todo mundo tem Close Friends, né? Os melhores amigos no Instagram. Não? Gente, precisa que vocês conversem comigo? Todo mundo tem, né? Então, não. Boa. Como se a gente postasse no Close Friends uma parte daquela vida nossa que a gente não quer mostrar para ninguém, e aí no aberto a gente mostrasse aquilo que todo mundo pode ver. E hoje a gente vai falar sobre esse tema ali, que eu não vou ficar falando em inglês. Hoje não, capeta. E hoje a gente vai falar, gente, sobre a nossa liberdade que foi concedida através de Jesus. Nós falamos sobre muitas coisas, né, durante esse mês. Foram mensagens realmente muito boas, que a gente discutiu sobre a cultura do mundo, sobre a gente fazer a diferença, a gente não ser influenciado pelo mundo. E eu espero muito que vocês tenham gravado tudo que a gente falou durante esse mês. É um tema muito importante, algo que a gente precisa levar para a nossa vida mesmo e gravar. E eu não sei para vocês, mas esses nomes diferentes fizeram eu gravar muito mais mesmo. Do mês passado mesmo eu ainda lembro, por causa dos nomes diferentes que tinha. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Já vamos abrir a palavra do Senhor aí em João 8. Todo mundo está com Bíblia, né? João 8. Eu avisei. Vamos lá. Enquanto vocês abrem aí, vou falar algumas coisas que acredito que todo mundo já sabe. Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. E ele criou o homem e a mulher, ele criou eles para a vida. Deus criou eles para estar na presença dele. Só que aí Adão e Eva foram sacana e pecaram contra Deus. E eles escolheram viver longe do Senhor. E aí, a partir daquele momento, toda a humanidade ela se tornou condenada à morte juntamente com eles. E, cara, nós temos esse mesmo sangue que correu em Adão e Eva, de pecado e de contaminação. Porém, eu amo o porém de Jesus. Veio Jesus, perfeito, o próprio Deus, que era 100% homem, 100% Deus, e ele nos purificou, ele nos reconciliou com o Pai, e aí o véu foi rasgado, e agora Deus nos olha através do sacrifício de Jesus, o seu Filho. Isso é lindo, não é? Acredito que todo mundo já sabia disso. Hoje eu não vou contar novidades para vocês, mas eu espero que a gente se lembre desse sacrifício e a gente... enfim, vamos lá.
Todo mundo abriu aí? João 8? A gente vai começar a ler a partir do verso 31. Então, João 8, 31. Eu vou ler aqui na minha versão e aí vocês vão acompanhando. A gente vai ler até o 47. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendências de Abraão. No entanto, estão querendo me matar porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes farei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são capazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassinado desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creram em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Gente, esse texto, eu fico imaginando, não sei vocês, mas eu fico imaginando esse diálogo. Vocês não são, eu sou filho de Abraão, mas vocês não são, sabe? Eu fico imaginando, enfim, só um devaneio aqui, como é que foi essa conversa de Jesus com essas pessoas. Eu não vou me aprofundar em cada versículo, mas a gente vai olhar mais perto de alguns especificamente. No verso 31, fala: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, aqui ele está falando: se vocês permanecerem, vocês serão livres. Então, está afirmando que ser liberto não é fruto de você conhecer a verdade. Quando ele está escrito, aqui é muito mal interpretado. As pessoas acreditam: conheço a verdade, então eu sou livre. E não é assim que funciona. Você ser liberto não é um fruto de conhecer a verdade. O fruto de conhecer a verdade, né, ser liberto, é fruto de permanecer nessa verdade. É isso que ele está falando aqui. Então, vamos lá para o próximo. Verso 34, mais na frente. Em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então, aqui ele está falando que todo aquele que comete o pecado, como está falando, ele é escravo. Essa é uma condição humana. Desde que Adão e Eva pecou, é assim que nós somos. Nós somos escravos do pecado, nós somos cegos em trevas, nós não temos a luz de Jesus. E isso é algo que está dentro de nós. E o pecado, gente, é algo que realmente nos aprisiona, porque muitas pessoas não conseguem sair daquilo e vivem por causa daquilo, vivem por causa dos seus próprios desejos, vivem por causa daquilo que elas querem e elas ficam escravos disso. Lá no verso 37 e 38. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês... Opa, estou lendo errado. 37 e 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então, aqui ele está falando que as nossas obras, elas testificam quem é o nosso pai. Então, as coisas que a gente faz mostram quem é o nosso pai. E era isso que ele estava falando para essas pessoas. Porque eles estavam falando que eram filhos de Abraão, mas aí Jesus estava falando: se vocês fossem, vocês não estariam fazendo as coisas que vocês estão fazendo. E aí que a gente pode olhar para o que Jesus está falando. Ele está falando dele mesmo, que ele olha para o Pai. Então, dava para ver Deus através de Jesus, claramente. Jesus, ele ouvia e obedecia ao Pai dele. E aí a gente começa a refletir aqui. Tá, Débora, então quem são os filhos de Deus? Isso é meio um tanto polêmico, mas vamos colocar aqui. Os filhos de Deus, eles são aqueles que amam a Jesus,
que ouvem, que obedecem às suas palavras, porque não adianta só ouvir e não obedecer, que fazem a vontade do Pai e que amam verdadeiramente a palavra do Senhor e os seus mandamentos, mesmo que elas confrontem essas pessoas. Esses são os filhos. E aí aqui, Jesus faz algo que eu acredito, eu fico me colocando no lugar desses caras. Deve ter irado pra caramba. Eles falam, eu sou filho de Deus. E aí Jesus vira para ele e fala, vocês são do diabo. Lá no verso 44, olha só. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é lhe próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cara, eu imagino que eles ficaram muito bravos. Imagina, um cara, eles não acreditavam que era Jesus, vamos olhar com esses olhos, virar para ele e falar, vocês são do diabo. Imagina, se coloca no lugar. E algo que eu quero que vocês entendam aqui é que, às vezes, eles ficaram muito escandalizados, porque a gente tem uma... E a gente mesmo fica escandalizado pensando nisso. Pensa alguém te falando isso. Você vai pensar assim, mas eu não adoro o diabo. E muitas vezes a gente acha que o diabo vai virar para nós e vai falar, me ame, me adore, faça as coisas para mim, mas, na verdade, não, ele não quer que você o adore, ele não quer que você fale que o ame. Ele quer outra coisa. Ele fala assim para você, ame qualquer coisa, adore qualquer coisa, faça qualquer coisa, menos adore ao Senhor, menos viva para o Senhor, menos faça as coisas para o Senhor. Faça para qualquer coisa. Viva em função de status, viva em função de dinheiro, viva em função do seu pecado, do seu vício de droga, do seu vício de bebida. Adore a qualquer coisa, só não adore a Jesus. Então, lembre-se disso. O pecado e aquilo que o inimigo faz não vem de uma hora para outra, não é do nada, não é algo escancarado assim de vem aqui, me adore. Não, é nas pequenas coisas. É nesse meio do caminho que, às vezes, a gente acaba se perdendo. E, bom, aqui, como a gente viu, fala sobre nós sermos livres, então. Vamos pensar, então, sobre o escravo. O que é o escravo? Alguém fala aí para mim. Cri, cri, cri. O escravo. Ok, é uma pessoa que vive presa, certo? Isso. O escravo, ele serve a um senhor, ele obedece àquele cara, ele não pode sair de lá e ele não tem escolha nenhuma de sair daquele lugar. Mas, Débora, o que é uma pessoa livre, então? Eu pesquisei no famigerado pai dos burros, o Google. E livre no Google que é senhor de si e de suas ações, que não está sob jugo, que não é escravo de outra pessoa. Então, segundo o Google, essa é uma pessoa livre, que ela não está sob jugo de outra pessoa, ela, então, seria uma pessoa livre. Aí eu pesquisei, tá, o que é liberdade, então? Porque talvez sejam coisas diferentes. Liberdade, segundo o Google, grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. É o poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites que faculta a lei. E aí, beleza, guardei essa informação. Lembre-se aí agora, para o mundo, o que é liberdade? Fazer o que você quiser. É o quê? Viver sem regra. É você fazer o que você quiser, você pode virar homem, você pode virar mulher, você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Para o mundo, isso é liberdade. Só que se a gente olhar no contexto, por exemplo, social, a gente pode fazer o que a gente quiser? Óbvio que não. Gente, se não fosse por regras, o ser humano estava lascado. E o próprio Google fala que liberdade, então, é a liberdade que o cidadão tem, porém, dentro dos limites da lei. Se um cara fizer alguma coisa errada, ele vai ser punido. Se o cara matar o outro, vamos falar de justiça brasileira, mas vai ser preso. Então, desculpa, gente. O ser humano, então, ele é guiado por regras. Dentro da sociedade, assim, dentro da sua casa não tem regras? Ou não? Dentro da sua casa tem regras. Todo lugar que a gente vai tem regras. Só que o ser humano ele tem uma necessidade, um negócio de querer provar que ele está com o controle da vida dele.
E aí, esse é onde mora o problema. E a gente traz isso para dentro das nossas vidas. Quando se trata de Deus, por que então que seria diferente? Se lá a gente tem um monte de regra na política, enfim, por que aqui seria diferente? E vamos falar um pouco sobre liberdade. Eu trouxe um exemplo aqui que eu aposto que vocês viram na internet, porque eu vi na internet. Eu não vou pegar o violão ali, não, mas eu vou explicar, aí vocês entendem. Eu espero que vocês tenham visto, porque aí vai ficar mais fácil de imaginar. Gente, imagina um violão. Tá vendo ali? Violão. Violão, pessoas, violão. Você quer tocar o violão. Você fala, eu vou tocar o violão. Só que aí, você pega o violão e vira ele do lado errado das cordas. Do lado que não tem corda. E aí você tenta tocar. Você está sendo livre querendo tocar o violão desse jeito? Fala assim. Uai, o violão é seu, você quer tocar, você toca do jeito que você quiser. Se você quiser tocar virado para o lado errado, você toca. Você está sendo livre. Beleza. Então, beleza, Débora, entendi. Você está fazendo o que você quiser. Beleza. Porém, o violão ele foi feito para ser tocado de um jeito específico. Ele foi feito para ser tocado com as cordas para frente, porque senão não sai som. Por que ia ter corda se não vai usar as cordas? Com a corda para frente. Só que se eu pegar o violão com a corda para frente e falar, beleza, então eu vou tocar. E só ficar aqui, ó, batendo, vai adiantar alguma coisa? Vai ficar bonito? Não vai. Quando a pessoa quer tocar um violão, ela tem que aprender o quê? Os acordes, os bagulhinhos para fazer aqui, as harmonias, as notas musicais. Ela tem que aprender o jeito de tocar nessa mão. São duas coisas diferentes. Então, se ela quer tocar uma forma bonita do violão, ela tem que aprender isso. Isso não são regras? São regras, não são? Então, beleza. Débora, eu vou estar sendo livre se eu pegar o violão e tocar do jeito que eu quiser. Você vai estar sendo livre. Porém, entretanto, vai ficar feio. Não vai ficar bonito. Débora, o que você está falando, velho? Não estou entendendo nada. Cara, quando você toca o violão, desse jeito que foi feito para ser, isso vai te conduzir para a liberdade da vida que você foi feito para viver. O violão foi feito para ser tocado daquele jeito. Então, você vai estar sendo livre, tocando daquela forma também. A sociedade ela tenta nos colocar essa liberdade, uma promessa de liberdade, em que você não aceita as limitações. E isso, gente, só vai levar para o caos. Igual o caos de tocar um violão ao contrário, que não sai som. Mas, quando você aceita as limitações que Deus tem para você, isso leva à beleza. Quando você passa a tocar o violão com as notas musicais, com a batida correta, isso leva a algo bonito, isso é algo bom. Então, passem a ver as limitações como algo bom. Quando você aceita e usa essas limitações, vou colocando em parênteses, de Deus, você passa a enxergar a beleza do porquê que você foi criado. Você passa a entender o porquê que você foi criado. Vamos colocar no lugar de um violão? Imagina se o violão não sabe para que ele foi feito. E aí vem uma pessoa e fica tocando ele de qualquer jeito. Ele vai ficar todo errado, todo confuso. Mas o dia que ele descobrir o som que ele sai, quando a pessoa usa ele de forma correta, ele vai falar, caraca, eu sou maneiro. Vocês estão entendendo a minha metáfora? Eu espero que sim. Gente, então, a cultura do mundo, ela infelizmente, ela tem entrado dentro dos nossos corações. E muitas vezes a gente tem visto algumas coisas como... A gente tem normalizado algumas coisas. Aí o cristão é visto como chato, né? Ai, você não pode fazer nada. Ai, ser cristão é um monte de checklist de regras. E não é assim. Definitivamente não é assim. Ai, você não pode, as meninas não podem vestir roupa mostrando tudo. Ai, você não pode sair beijando a boca de todo mundo na rua. Ai, você não pode fazer isso, fazer aquilo, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo. E aí, quando a gente começa a ir para esse lado, a gente começa a ver o cristianismo de uma forma errada. Um cristianismo cheio de regras. E a gente sabe que não é assim. É muito maior que isso. E, cara, se você viver só cumprindo esse checklist, você ainda não vai chegar no lugar certo. Eu sinto muito. Então, infelizmente, a cultura do mundo ela tem entrado pela porta da frente da nossa igreja e a gente tem passado a conhecer um evangelho só de frases que a gente lê nas nossas camisetas, só das músicas worshipers que a gente escuta, da cultura que a gente vê por aí, dos tweets que a gente vê na internet e a gente acaba acreditando, dos versículos clichês que a gente vê fora de contexto e a gente não conhece verdadeiramente o evangelho. A gente não sabe quem é Jesus, a gente
fala que é livre, mas a gente nem sabe o que isso significa. A gente entende, beleza, Jesus morreu, massa, mas a gente não está nem aí para isso. E isso tem acontecido muito dentro da igreja. Estou errada? Pois é. E algo que... A gente tem uma pregação, não sei se vocês já viram. Eu recomendo que vocês vejam, eu acho que a gente tinha que ver essa pregação, pelo menos, sei lá, uma vez no mês, jogando baixo. Chama Pregação Chocante, do Paul Washer. Alguém já viu? Não? Gente, coloquem no YouTube de vocês e assistam. Ela é em inglês, mas tem legenda, tem vários vídeos com a legenda. Assistam essa pregação. E uma das coisas que o pastor fala é sobre isso, que muitas pessoas acreditam que elas são salvas porque um dia elas repetiram uma oração juntamente com o pastor, ou porque elas participavam dos cultos, ou porque elas foram batizadas, ou alguém disse que ela era salva, ou talvez porque você acha que você é salvo porque você olha para o seu colega lá do PG e você fala, a vida dele é muito parecida com a minha. A gente faz as mesmas coisas, a gente vem para a igreja no mesmo dia, e eu acho que ele é salvo, então eu também sou salva. Às vezes, seu parâmetro é esse. Mas isso não é certo. E a gente tem deixado se levar por isso. Quantas pessoas estão sendo enganadas, achando que está tudo ok com a vida delas, porque elas não matam, não roubam, não fazem grandes coisas, fazem boas obras. E uma palavra que eu descobri, que eu não sabia que existia, que aí eu vou fingir que eu sou culta, mas eu acabei de descobrir. O mundo atual, ele quer viver uma anomia. Lembra o que é anomia? É quando há ausência de regras, quando não tem disciplina que orienta a sociedade. E, cara, se você não tem disciplina, cria um estado de caos. E aí você vive nessa anomia, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, o pecado, ele nos leva à condenação. Nós somos escravos, nós éramos escravos, mas então Cristo nos libertou. E aí você pode estar pensando, Débora, mas como assim, velho? Eu, então, não sou salva pelas coisas que eu faço, mas eu não entendo por que raios que Deus tinha que condenar nós. Por quê? Por que ele só não foi lá, Adão e Eva pecou, vocês estão perdoados, tá tudo bem. Por quê? Por quê que teve todo esse negócio? Primeiro que a gente não pode questionar. Deus é soberano e Ele sabe o que faz. Mas a gente pensa nisso. Vocês já pensaram nisso? Caraca, Deus, que difícil isso. Mas pense só. Vou dar outro exemplo. Hoje eu estou a tia dos exemplos. Eu estou andando na rua. Aí, você me vê de longe, fala, não gostei dela. Tira o sapato do pé e joga em mim. Você jogou o sapato em mim. Só que você deu um azar lascado e a polícia estava passando. E a polícia viu você tacando o sapato em mim. A polícia vai fazer grande coisa? Eu acho que não. Os policiais têm mais coisa para fazer, né? Então, o policial você vai, às vezes, olhar e falar, pô, mano, não joga o sapato na moça. Mas não tem nenhuma lei, assim, que proibia você de jogar o sapato. Beleza, jogou o sapato. Eu vou ficar estressada? Vou, mas tá ok. Porém, você vai lá numa reunião com o presidente do Brasil. Ele está lá na frente, com o microfoninho dele, falando lá no palanque. Você está lá no meio da multidão, se arranca o seu sapato no ódio e taca no presidente. O que vai acontecer com você? Você vai ser preso. Você vai para a cadeia. E você vai ficar um tempinho na cadeia. E você vai sofrer na cadeia, eu acho. Ou se você não sofrer na cadeia, os policiais vão te dar uma taca, pelo menos. Débora, o que é isso, velho? O que isso quer dizer? Não é somente aquilo que você faz que conta, mas é contra quem você faz que conta. Se você jogar o sapato em mim, beleza. Mas contra o presidente já tem um peso maior. Agora, imaginem contra Deus. Quando você pecou, quando Adão e Eva pecou contra o Criador eterno, a condenação tem que ser eterna. Porque é por nível. Deus está lá em cima. Então, a condenação tem que ser eterna. E ele não podia simplesmente te perdoar e, passar o pano, porque Deus é justo. E se ele fizesse isso, ele estaria sendo injusto. Ele não tinha como só deixar passar. Então, foi por isso que ele enviou Jesus. Caraca, eu amei esse exemplo, achei muito legal.
Deu para entender? Todo mundo entendeu? Todo mundo lembra do sapato agora? Então, ele enviou o seu único filho, Jesus. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 8. Eu vou ir rapidinho, porque... Vamos lá, Romanos 8, a gente vai ler do 1 ao 15, bem rapidamente. Rápido. Vamos lá, Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a existência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Uau, eu amo o livro de Romanos. Então, aqui no verso 13, ele fala que... deixa eu ler de novo. Desculpa. No verso 13... eu não li, na verdade, né? Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, é claro o que está dizendo. Viver segundo a carne é fazer as nossas próprias vontades, ser guiados pelos nossos próprios desejos. E essa morte que ele está falando aqui, nesse verso, significa uma morte eterna. Então, se pelo Espírito, ele diz... Mas se pelo Espírito mortificarem, vocês viverão, ou seja, vocês serão salvos. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, que foi derramado numa cruz. Nós não somos salvos pelas nossas obras ou pelas nossas coisas que nós fazemos. Então, você pode se perguntar, Débora, mas não tem... Por que ele está falando? Se a gente viver segundo a carne e morrer, a gente vai ser salvo? Se a gente não viver segundo a carne? Porque como assim? Aí a gente volta lá no verso 1 que diz, já não existe nenhuma condenação contra os que estão em Cristo Jesus. E aqui deixa claro que nós somos salvos pela graça. E aí ele fala sobre livres da lei do pecado e da morte. E aqui a gente está falando sobre santidade. Aqueles que são livres e salvos, eles vivem em santidade. E a santidade, gente, ela não ela é uma resposta à salvação, ela é uma evidência externa da sua salvação, que você tem por meio da graça, então você não faz nada para que você seja salvo. Nós somos salvos unicamente porque Cristo morreu por nós. A gente não é salvo porque a gente anda em santidade, mas a gente é salvo justamente porque Cristo morreu. E tem uma frase que eu sempre falo ela, que o pastor Jonatas aqui falou uma vez, que santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Então, a partir do momento que você é salvo e passa a viver uma vida de santidade, não significa que você vai viver livre de pecado, livre da sujeira para todo sempre. Mas que você vai estar todos os dias escolhendo viver nessa santidade e escolhendo viver para Cristo e escolhendo abdicar das suas próprias vontades, como falou ali mais em cima, para a gente não viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. E a santidade e a salvação é como uma moeda. Um lado é a salvação, o outro lado é a santidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa está com febre. Você não diz, tipo assim, a Axa falou por aqui para mim, a Axa está doente de febre. Tem como se a pessoa está doente de febre? A pessoa está doente por causa da febre? Não.
A pessoa não está doente por causa da febre. A febre é a manifestação que tem alguma coisa errada com ela, não é? Você está com a garganta inflamada, aí você dá febre. Você está com Covid, aí você dá febre. Você está, sei lá, alguma coisa, você dá uma febre. Então, a febre está mostrando que tem alguma coisa errada ali com o seu corpo. E ela mostra aquilo que está dentro de você. A febre ela não te deu a doença, ela só mostrou que tinha alguma coisa errada, certo? Então, da mesma forma que a febre, a santidade mostra a nossa salvação. Outro exemplo, você está com fome, seu estômago está roncando. O seu estômago roncar é o motivo que você está com fome? Não, você ficar sem comer é o motivo que você está com fome. Então, o seu ronco evidencia a sua fome, da mesma forma que a sua santidade evidencia que você é salvo. E, como eu falei agora mesmo, muitos acham que vocês são salvos, então, por fazer alguma coisa para alguém, por ajudar alguém, mas só Jesus que pode nos salvar. Nós fomos encontrados, reconciliados, e agora Deus nos vê através do sangue de Cristo. E é lindo aquilo que Jesus fez por nós. É algo que a gente não tem nem como explicar, assim. Da mesma forma que aconteceu lá no Egito, quando Deus foi enviar aquela praga da morte dos primogênitos, e Ele falou para o povo marcar as casas com o sangue, né, na porta, para que os filhos deles fossem livrados. Da mesma forma é a nossa vida agora. Deus nos vê através do sangue de Cristo, e agora a nossa vida é livrada, e nós fomos mortos com Cristo, e nós fomos ressuscitados com Ele. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Talvez não dê tempo de eu ler. Eu queria que a gente... eu não separei. Mentira, gente. Eu queria abrir aqui um parênteses sobre algo importante. Quando a gente olha para a palavra, e aqui eu quero abrir um parênteses falando sobre... Ok, nós somos livres. Ok, vocês já entenderam isso, certo? Nós somos livres, Jesus morreu por nós. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente também tem uma visão daquelas pessoas que ainda não foram libertas. Vocês não conhecem pessoas que ainda não foram libertas? Que ainda vivem escravos do pecado? E na Bíblia a gente não vê nenhuma pessoa que é pintada como herói, como uma pessoa que não falha. A gente vê que todo mundo falhou na Bíblia e a gente vê um monte de gente errada. E aí, quando a gente olha lá para Gênesis 16... a gente vê Sarai, que era a mulher de Abraão, que ela não conseguia ter filhos. Todo mundo conhece essa história? Ela não conseguia ter filhos, e aí, mesmo sabendo da promessa de Deus de que ela teria filhos, ela se propõe para o marido dela que se deitasse com Agar. E aí ela engravidou, Agar engravidou. Só que Agar começou a olhar com desprezo para Sarai. E aí Agar começa a olhar com desprezo para Sarai, e aí Sarai começa a maltratar muito ela. Começa a fazer muita sacanagem com ela e a oprimir ela, e aí ela foge. E aí, então, a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto e falou para que ela voltasse. E falou para ela que multiplicaria a sua descendência, falou para ela que o seu filho que estava no ventre dela se chamaria Ismael. Então, ela dá um nome para o Senhor, o Deus que me vê. E ela pergunta, teria eu visto aquele que me vê? E, cara, quando eu estava estudando sobre essa palavra, eu comecei a pensar, assim, sobre Agar. Vocês acham que, em qualquer lugar, assim, Agar ela seria rejeitada, ela seria uma personagem de segundo plano, porém, quando se trata de Cristo, quando se trata de Jesus, ela não foi tratada dessa forma. O Criador dos céus e da terra, ele olhou para Agar, ele escutou o clamor de Agar, a angústia dela, e ele se fez presente no momento que ela mais precisava. E isso faz a gente olhar para nós mesmos e pensar que a gente tem a tendência de vilanizar as pessoas. De não tratar com amor aquelas pessoas que a gente não concorda, que a gente julga que está do lado errado. Só que nós servimos a um Deus que enxerga e socorre essas mulheres no deserto. Nós servimos a um Deus que vê as pessoas pelo verdadeiro valor que elas têm, que vê as pessoas que estão possessas e vê nessas pessoas a possibilidade de elas serem libertas e vê nelas um potencial de anunciar o reino. A gente vê Jesus expulsando demônio de um monte de gente. Onde as pessoas viam prostitutas, Jesus ele via mulheres que tinham valor.
Ele transforma as pessoas e ele faz coisas que a gente não consegue nem imaginar. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite. Será que você está conseguindo ver as pessoas da mesma forma que Jesus olha para elas? E uma frase de alguma pregação que eu escutei fala assim, que nós enxergaríamos mais pés para lavar e menos rostos para apedrejar, se nós tivéssemos o hábito de ver as pessoas como o nosso Senhor viu. Sim, nós somos livres, sim, nós não vivemos mais no pecado, mas o que nós temos feito com isso? A gente recebeu um presente tão imerecido, algo que a gente não poderia fazer por conta própria, e o que a gente tem feito com isso? A gente tem buscado viver em santidade, entendendo que não compensa viver por essa falsa liberdade que eu expliquei para vocês? E, cara, eu queria dizer para vocês que não é à toa que vocês estão aqui nessa noite. Às vezes a gente acha que a gente vem à igreja, a gente chega aqui no culto por causa de nós mesmos, por causa, às vezes, que tem alguma coisa errada na nossa casa, às vezes você não está bem, você está triste. Mas depois você vai perceber que foi Deus quem te trouxe. Foi Deus que te trouxe aqui nessa noite. E, cara, é tudo sobre Deus e é tudo sobre Ele. E realmente Satanás não tem vez. Igual o nosso tema de hoje. Mas não fica brincando. Não fica brincando com o pecado. Não fica achando que se o Satanás passar do seu lado, você vai pisar na cabeça dele porque ele vai te dar uma rasteira. Não fica achando que você consegue por sua força própria, porque você não consegue. Sabe, a gente precisa começar a despertar e acordar mais. Tudo isso que a gente falou durante esse mês é para isso. E muitas vezes a gente sabe muito mais daquilo que o inimigo é capaz de fazer do que aquilo que Deus é capaz de fazer. A gente fala, o inimigo está fazendo isso, o inimigo está fazendo aquilo, mas a gente para de olhar para aquilo que Deus pode fazer. A gente olha para as pessoas e aponta elas e fala, o inimigo está fazendo isso com você está cheio disso, você está cheio daquilo. Mas a gente esquece aquilo que Deus pode fazer na vida dela. E aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida na vida dela. A gente precisa parar de se impressionar com as trevas e se impressionar mais com Deus, voltar os nossos olhos para Deus. Entenda a disciplina e a correção do Senhor como um privilégio. Porque você é filho do Senhor e aí Ele te disciplina, assim como seu pai e sua mãe. Jesus está voltando. A gente cantou isso nessa noite. E a gente não pode ser encontrado despreparado. A gente não pode ficar vivendo num limbo, num marasmo. Eu queria te perguntar, o que é melhor? Você conhecer Jesus ou você ser conhecido por Ele? Mais um exemplo. Uma coisa é você chegar lá na Casa Branca e falar, eu conheço o presidente. Casa Branca não tem Casa Branca, né? Eu conheço o presidente. Outra coisa é o presidente sair lá de dentro e falar, deixa o fulano entrar porque eu o conheço. Fiquem de pé. Você não veio aqui nessa noite à toa. E eu tenho certeza que Jesus ele tem grandes coisas para a vida de vocês. Entenda a correção do Senhor e tudo isso como um privilégio. Nós somos livres. Mas pense no que você tem feito com essa liberdade. Pense em como está sendo a sua vida. Como que você tem se entregado para o Senhor. Feche seus olhos neste momento. Eu quero ler essa passagem de Efésios. Cara, Jesus morreu por você. E eu acredito fielmente que nada do que você vive é à toa. As pessoas que você conhece não são por acaso. O Senhor, Ele é proposital em tudo que Ele faz. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram
noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do lar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Continue com seus olhos fechados. Senhor Jesus, nós primeiramente queremos agradecer, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecer, ó Deus, pelo Teu amor. Te agradecer, ó Deus, pelo Teu cuidado. Te agradecer porque nós estamos aqui nessa noite. Hoje nós finalizamos essa série de mensagens que nós aprendemos tanto. O Senhor falou tanto conosco. O Senhor foi tão bondoso conosco. E hoje nós falamos sobre essa liberdade que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, nós estaríamos muito pior do que nós estamos agora se não fosse pelo Senhor, ó Deus. Se não fosse pelo Seu sangue que foi derramado naquela cruz, o que seria de nós, ó Pai? Senhor, nós queremos Te pedir perdão, porque tantas vezes nós nos desviamos do Seu caminho, porque tantas vezes nós pegamos aquela cruz e nós não damos o devido valor que nós devemos dar. Senhor, nos ensina a ser mais como o Senhor. Nos ensina a olhar para as pessoas como o Senhor olhou. Olhar para aqueles que ainda não têm essa liberdade, ainda não conhecem o Teu amor, ainda não foram alcançados pelo Teu amor, com os mesmos olhos que o Senhor olha para nós. Nós merecíamos ser apedrejados. Nós merecíamos uma condenação, nós merecíamos a morte, mas assim como aquela mulher descrita na Bíblia, o Senhor nos livra. Oh Deus, obrigada pelo Teu amor, obrigada, oh Deus. Senhor, nós não queremos viver escravos mais do pecado, nós não queremos viver de forma parecida com o mundo. Nós queremos sim nós não queremos nem estar no mundo, na verdade, nós queremos que o Senhor volte logo. Mas nós não queremos pertencer ao mundo, nós não queremos nos parecer com ele, nós não queremos que as pessoas nos confundam com o mundo, nós queremos ser luz em meio a essas trevas. Nós, ó Pai, queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade, nós ansiamos, ó Pai, em fazer a Tua vontade. Por isso, Senhor, usa esses adolescentes. Levante, Senhor, pessoas aqui para ministrar a Tua palavra, para ser ministros, para pregar a Tua palavra, para cantarem a Tua palavra, para escreverem livros sobre o Teu amor, para escreverem poemas sobre o Teu amor, para falarem da Sua bondade, do Seu cuidado. Nós entendemos, ó Deus, que não há nada que nós possamos fazer, ó Deus, para que a gente pudesse ter essa salvação. Mas o porém do Senhor é lindo e o Senhor veio e nos encontrou. Nós Te agradecemos por isso, nós Te exaltamos, ó Deus. Que a nossa vida, ó Pai, seja um altar rendido ao Senhor todos os dias. Que nós possamos, de fato, entender essa salvação que nós temos. E se alguém aqui ainda tem dúvidas quanto a isso, que o Senhor alcance. Se aqui alguém, ó Deus, ainda não teve uma experiência com o Senhor, que o Senhor alcance neste momento. Mas que a gente não viva no engano, que a gente não seja contaminado, ó Pai, por as coisas deste mundo. Oh Deus, o Evangelho é muito mais do que proibições ou permissões, do que um checklist do que viver, do que fazer, do que não fazer. É muito mais que isso. E nós abdicamos, nós abrimos mão, ó Pai, de tudo que esse mundo pode oferecer, porque nós sabemos que a Tua vontade, os Seus desejos, a Tua presença é muito melhor, ó Pai, do que qualquer coisa que
é corroído aqui na terra, que vai acabar. Nós ansiamos as coisas do céu. Oh, Deus, fixe em nossos olhos, ó Pai, as coisas do céu. Fixe em nossos olhos, ó Pai, somente o Senhor. Nós te agradecemos, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.